interferência, esse jeito, né, de um julgamento interno, de alguém já direcionar, alguém já escrever todo o destino da sua vida, com quem você deve casar, o que vai te fazer feliz, com quem você deve ficar. Nossa, exatamente a mãe interferindo nessa escolha da felicidade. Olá, Aquário! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Aquário. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Aquário, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas aquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Então, vamos às cartas para Aquário. Vou tirar 10 cartas, montar uma mandala aqui. É a forma como eu me conecto ao tarô. Lembrando que no primeiro comentário fixado, eu deixo o meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Mais 2 cartas para Aquário. Vamos ver o fundo do deck. 9 de espadas, crueldade. Olha, eu vejo o Aquário Aquário tá num momento aqui de enfrentar alguns problemas de relacionamento, né? São pontos finais necessários, Aquário. Abre com a carta do encerramento, né? Que é o mundo. Aqui fala da jornada, o final de uma jornada. É algo que precisa morrer pela foice para se renovar pela serpente. Aqui representadas, né? E saber que o movimento é cíclico, existe aqui o universo, né? O tempo não é dos homens, o tempo é de Deus. Então existem coisas que você, apesar de lamentar, você deve aceitar, né? Para que você tenha mais sucesso, porque o sucesso veio no bloqueio, né? Esse fundo do deck chama muita atenção, porque o 9 de espadas fala da crueldade. Então podem ser sabotagens que acontecem, interferências, como já saiu também na última carta aqui, que é o 8 de espadas. Coisas que não dependem de você, mas recaem sobre você, ou dinâmicas nas quais você está preso ou presa, né? Então veja aí se é para você ou se está invertida a leitura, mas já saem 2 mulheres aqui, tá? Eu vou falar no feminino. Existe amor. Então, quando você pensa nesta pessoa, existe amor. Mas eu vejo aqui com relação à casa, então é uma questão familiar. Pode ser, inclusive, de mãe e filha, ou, enfim, madrasta, tia, alguém que você gosta, que você ama, mas que de alguma maneira não te deixa caminhar na vida. Então, existe este amor que você reconhece, e no seu inconsciente são os padrões que vêm do lar, da base, da sua sustentação, que é a casa. A gente está falando aqui das questões familiares que se repetem, dos emaranhamentos, ou seja, a sua história está presa na história do outro. E é interessante porque sai um par aqui, né? O cavaleiro de copas com a princesa de copas. Aqui eu vejo, como um está no passado e outro está ao redor, são pessoas que estão afastadas. Pode ser um casal, como sai o amor, que se separou. Mas essa separação acontece por interferências, né, que podem vir da sua casa, o seu lar original. Ou seja, alguém da sua família influenciando ou metendo bedelho. Pode ser um caso de uma triangulação aqui, né? E aqui este homem ficou no passado. A carta da riqueza vem falando sobre ganhos, vem falando também sobre patrimônio e pode ser até mesmo o motivo da interferência que sai
nesta última carta. Então, pode ser que as questões financeiras ou patrimoniais tenham sido um motivo de uma interferência externa, tentando, digamos assim, defender um patrimônio com essa desculpa de afastar um casal, né? Porque veio esse encerramento e o sucesso dessa união sendo sabotado por uma crueldade. Então, é uma mesa que traz muitas reflexões, né? Porque existe a mulher empoderada que está olhando para o passado. Existe a questão da hierarquia, porque é uma rainha e ao redor uma princesa. Essa princesa que poderia ter ou deveria ter esse relacionamento lá no passado com um cavaleiro. Então, houve uma interferência, né? Alguém, talvez, olhando para a própria história, olhando para o passado, quis ressignificar a história, a própria história, usando você, né? Então, veja se não está invertida. Se você não projeta isso, por exemplo, na sua filha, ou se a sua mãe projetou isso em você, tá? Alguém que é muito materialista. Existe um grande medo da escassez aqui, né? No lar original, né? Na casa onde você foi criada, por exemplo. E isso pode ter interferido nesta outra casa ou no relacionamento que você queria construir com alguém e que foi interrompido. É algo que traz muito desapontamento, porque existe amor aqui, amor com relação a esta mãe, esta matriarca, ou uma figura feminina que ocupa esse lugar. Existe essa lealdade, esse amor que está misturado de mãe e filha, mas existe um sentimento que ficou mal trabalhado, né? Foi algo cruel com os sentimentos da pessoa também e da forma como foi para você. Isso traz um desapontamento constante, né? Pela situação de uma interferência. Então, eu vejo que a pessoa não decidiu por si só, ela foi influenciada por alguém a ter uma separação, uma ruptura, ou não seguir em frente com um relacionamento que era promissor, e isso ficou pelo caminho, né? Isso é uma questão que vem ali do seu núcleo familiar. Vamos ver quais são as questões que aparecem agora. O que mais sobre este tema? Então, Aquário. Vou aceitar, vieram 4. Nossa, tem a espiritualidade de um lado e do outro, né? Porque a tomada de consciência, a sua consciência, união com o divino e uma preocupação intensa do lado material. Porém, o que vale mais? Essa preocupação com o patrimônio, o lado material, eu vejo que é alguém que, por exemplo, a família tem mais dinheiro e o rapaz que vem de fora, ou a moça que vem de fora, não tem tanto dinheiro, né? O que vale mais? O lado material ou a sua satisfação pessoal pela carta do prazer? É algo que você se pergunta e você está tentando ter mais consciência disso. Será que não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo? Prosperar e também se satisfazer emocionalmente? Eu vejo por essa carta de Hierofante, que mostra a mulher se iluminando na frente deste caminho, né? O Hierofante como um grande guia, mentor, guardião. Você está se perguntando, você está num processo aí de um mergulho interno. E você está questionando também os dogmas. São as verdades familiares, são aqueles tabus familiares. Então, pode ter a história de alguém que tenha levado um golpe, por exemplo. Olha só, o casamento. Ou casamento por interesse. Pode ser uma história para você olhar na sua família o peso de um passado no qual outras pessoas foram oprimidas
e tiveram que abrir mão do amor para casar por interesse. Tem alguma coisa ali enroscada na sua história e essa figura, que pode ser uma mãe, uma avó, tem relação com isso. O que mais? A sacerdotisa fala: você precisa também trabalhar espiritualmente as questões familiares, esses bloqueios, o homem provedor. É como se no passado a pessoa gostasse de um homem, um perfil que era diferente do homem que ela se casou, provavelmente por dogmas, por tabus e por obrigação. A espiritualidade traz isto à tona, né? A sacerdotisa, ela sempre traz a revelação. E aqui é a carta que fala desta alegria genuína, né, da criança. Então, resgatar essas histórias também te libertam para viver tudo aquilo que é mais genuíno para você, porque parece que as coisas aqui, elas são muito arranjadas. São negócios. E você não está se encontrando, você não está aceitando, conseguindo compreender o porquê dessa situação, e é um sofrimento dos dois lados, porque ao mesmo tempo tem amor pela família, mas tem um amor que ficou no passado, que foi interrompido, que houve interferência e que você não viveu. Olha, a vida cobra. Não tem jeito. Isso que foi sabotado, esse amor que fracassou, que não foi vivido, o ajustamento acontece, né? Então a vida vem trazendo outras situações para que isso seja superado. E fala sobre o início de uma nova era. Então talvez você esteja inaugurando esta nova era, buscando homens, se interessando por pessoas que têm um perfil diferente do que aquilo que a sua família gosta, né? Ó, tem uma tendência muito grande de mulheres dominadoras na sua família. Ó, filha de peixe, peixinho né? Mas você com uma atitude diferente, você domando o seu medo, né? E no caso, a sua mãe tá querendo domar você, né? Na hierarquia, ou a avó, com relação ao casamento, né? Essa carta, ela sempre me representa família e casamento. Então, alguém está te segurando, alguém está te prendendo e você quer realizar as coisas por você, pela sua livre escolha, pelo seu coração. O alquimista fala que tá tudo junto e misturado, né? Você acaba carregando muita dor, tá conectada à dor de alguém que viveu uma história assim, no seu passado, alguém que foi impedida, alguém que esteve presa neste enredo de gostar de uma pessoa, mas ter que se casar com outra. Em algumas famílias pode ser até coisas desse tipo. A filha se casou com outro, mesmo gostando daquele primeiro, porque o cara tinha uma condição financeira boa e essa família dela estava, por exemplo, quebrada, né? Então, casar com esse cara era um jeito também de levantar a família. A pessoa foi lá e se sacrificou em nome da família. E aí cria todo esse embaraço da família sempre olhar para quem vem depois, né, como o salvador. São muitas as encruzilhadas, são muitos os embaraços aqui, né? E essa tomada de consciência que você precisa fazer, que você já vem fazendo de alguma maneira, pela dor principalmente, é para que você enfrente esta situação, né? Você não quer mais que isso se repita, essa interferência, esse jeito, né, de um julgamento interno, de alguém já direcionar, alguém já escrever todo o destino da sua vida, com quem você deve casar, o que vai te fazer feliz, com quem você deve ficar. Nossa, exatamente, a mãe interferindo nessa escolha da felicidade, né? Eu vejo aqui diálogos do tipo, esse cara não é pra você. Então, pesado. Pesado porque tá interferindo na sua escolha.
Ó, sua verdadeira vontade, diferente da sua mãe aqui, pela carta da volúpia. Você se reconhecendo como uma pessoa diferente nesse quesito, quer dizer, você tem as suas origens, mas você pensa diferente. E você quer o par, o seu par energético, né? O diabo com a volúpia é o par energético que você busca alguém com a mesma sintonia. Não importa tanto o lado material, você está disposta a construir junto com a pessoa, né? E isso destoa, sua família não aprova. Ó, o pai também. Tem essa, digamos, tem o aval do pai, né, para que outro tome este lugar. Então, é difícil, porque, como eu falei, muitos bloqueios, a carta do pendurado, a carta da opressão, mostrando que nesse tema amor, tudo é visto muito mais como um negócio do que como uma escolha em nome da felicidade, né? As pessoas casam muito mais em nome de uma estabilidade, de um status, do que em nome do amor e da felicidade. Ó, a sua atitude, você tem essa atitude talvez mais rebelde, buscando a sua paz, o seu canto, o seu jeito de viver. Mas isso te coloca em guerra com a sua família pela carta da disputa. As pessoas não largam, né, desse pensamento. Aqui precisa de uma abertura muito importante, uma coragem que só você vai ter, de desconstruir realmente. Interessante, né? A torre aparecer, porque aqui a torre já está caindo, aqui é a queda total, né? Então, a pessoa que talvez em algum momento você tenha rompido ou venha a romper com uma parte da família, olha só a ruína, é o resultado disso. É ter a coragem de se afastar, ter a coragem de falar, eu vou fazer do meu jeito. E aqui você seguindo o seu caminho, né, pela princesa de ouros, alguém que está equilibrando o papel do masculino, o papel do feminino, o lugar. E é a princesa que quer construir, sim, porque ela tem a barriguinha de grávida, fala, bom, o poder de geração está dentro de mim. Não importa o que eu herdei, não importa o que a família me traz, porque eu quero fazer também o meu. Você está focando muito mais em você do que em manter aquela tradição toda. É algo muito específico, veja se é para você, né? Se não é para você, você deve liberar todas essas informações. E isto é o que temos hoje para Aquário. Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.